Que a gente sabe que após a Segunda Guerra, nós tivemos realmente a bipolarização do mundo, a formação de dois blocos definidos, né? Porque durante a guerra, é preciso retornar à história, durante o processo da guerra, o imperialismo percebeu que o maior inimigo que tinha pela frente já não era o nazifascismo, e eram os comunistas. A Guerra Fria, todo mundo sabe que tinha de um lado a União Soviética comunista, o leste europeu e o mundo capitalista. O Brasil se alinhava aos Estados Unidos. Em 1959, no auge dessa guerra, acontece a Revolução Cubana, que mais tarde se colocaria ao lado da União Soviética. A Revolução Cubana significava para os Estados Unidos a possibilidade real do avanço socialista no continente. A famosa Revolução Cubana. Cuba se liberta da ditadura do Batista, com bandeiras nacionalistas, com ligações com o movimento comunista internacional. Cuba era efetivamente um símbolo da resistência contra a agressão militar, econômica e cultural americana. E promovia uma igualdade social que nos encantava. Nós que tínhamos aquele sonho utópico até do socialismo, da igualdade, não do socialismo, mas até do comunismo, da igualdade plena entre as pessoas, da confraternização entre as pessoas, da vida associativa e não da vida marcada pela competição, né? Que é a marca do capitalismo, né? A competição, a concorrência. Os Estados Unidos jamais aceitariam uma outra Cuba aqui. Já deram o golpe de 64, fundamentando que o Brasil ia se transformar numa república comunista. Os Estados Unidos não pouparam esforços e nem dólares para custear os golpes militares na América Latina e garantir os seus interesses políticos e econômicos na região. A Operação Condor, dirigida pela CIA, monitorava o continente para um controle repressor. A Operação Condor, né? Acho que foi impressionante o controle que o SNI, com a CIA, teve na América Latina, teve no mundo inteiro, entendeu? A CIA, né? Mas, sobretudo, na América Latina, com os golpes. Teve golpe aqui, teve golpe no Chile, teve golpe no Uruguai, teve golpe na Argentina, teve golpe na Bolívia, entendeu? Tudo isso, então, ou um cerco, né? Um cerco total, né? Então, eles tinham o controle de perseguição de pessoas, né? De movimentação de pessoas em todo o continente. Havia uma disputa entre direita e esquerda, de forma que isso se refletia no Brasil inteiro, nos movimentos estudantis. 64 aconteceu dentro dessa luta ideológica. Por que 64? O golpe foi tentado antes. O golpe foi tentado, por exemplo, em 1954, quando a população no Rio de Janeiro estava nas ruas pedindo a queda do presidente Getúlio Vargas. Essa população incendiada ali pela direita, por Carlos Lacerda, por generais de direita, políticos de direita de um modo geral, e o golpe aconteceria. Por que não aconteceu? Foi o tiro no coração do presidente. A mesma população que estava na rua querendo a queda de Getúlio Vargas, naquele momento, passou a chorar nas ruas a morte do seu presidente. No intervalo de quase 10 anos entre o suicídio de Getúlio Vargas e a posse de Jango, a politização do povo e a luta dos nacionalistas e da esquerda brasileira contra o imperialismo norte-americano se intensificaram. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente e João Goulart vice-presidente do Brasil. Jânio assumiu a presidência em 1961 e adotou medidas econômicas visando controlar a inflação que vinha crescendo desde o início do governo de Getúlio Vargas. Foi um presidente de atitudes polêmicas e populistas. Com poucos meses no governo, o seu desgaste político já era visível. A maneira autoritária de governar demonstrava pouca afeição ao jogo democrático e aos partidos políticos. Ao contrário do que ele esperava, a sua renúncia, em 25 de agosto de 1961, fez com que o povo fosse para as ruas exigindo e defendendo não a sua volta, mas a posse do vice-presidente João Goulart,
o que ocasionou uma grave crise política e militar. João Goulart vinha de origem trabalhista, dado o trabalhismo do Getúlio Vargas. Foi impedido de tomar posse, porque, coincidentemente, quando o Jânio Quadros renunciou, ele estava na China, visitando Mao Tse-tung, que era a maior liderança das esquerdas, uma das maiores lideranças das esquerdas do mundo. Então, houve um levante nacional. O governador do Rio Grande do Sul, Eudel Brizola, o governador de Pernambuco, o Miguel Arraes, e o governador de Goiás, Mauro Borges, levantaram um movimento nacional pela posse do João Goulart na presidência da República. O Brizola organizou o grupo de 11 para criar instituições e organizações capazes de tentar garantir isso. Se formavam no país inteiro vários grupos de 11 pessoas. Esses grupos de 11 tinham a função de fazer a militância dentro do PTB e também de participação contra a reação, que nós chamávamos na época. A reação eram os conservadores, aqueles que depois vieram a dar o golpe. Essa mobilização nacional liderada por Brizola e que ficou conhecida como a Campanha pela Legalidade, levou multidões às ruas em todo o território nacional. Pressionados pela vontade popular, as elites e as lideranças políticas tiveram que assegurar a posse de Jango. Mas, para isso, restringiram o poder de João Goulart com uma manobra que mudou o regime político brasileiro de presidencialista para parlamentarista. Foi dessa forma, com poder limitado, que Goulart assumiu a presidência contra a vontade dos setores mais conservadores da sociedade brasileira e do governo americano. Na época do governo Jango, existia uma liberdade muito grande. As organizações de esquerda, os partidos de esquerda, como o PCzão, o PCdoB, não é? a Ação Popular, não é? Que depois se desenvolveu em diversas correntes, ela tinha muita mobilidade, muita liberdade de expressão, de atividade. Ela não era legalmente enquadrada, mas era legalmente suportada. O país realmente foi convulsionado por esses movimentos reivindicatórios, por esses movimentos de organização, movimento de conscientização. O método de Paulo Freire de alfabetização de adultos foi também um grande momento na vida nacional. E então nós íamos vivendo um mundo de luta pela justiça, pela participação, pelo reconhecimento, pela proposta do conjunto da sociedade, ué. Então nós ficávamos, de uma certa maneira, numa nova estrada, tentando abrir uma nova estrada. No governo Goulart se criaram as condições mais favoráveis de abertura total, de tudo, de ideias, de pensamento, de reunião, né? Havia uma facilidade imensa de você reunir e passar as ideias. Com o apoio popular, Jango antecipou o plebiscito que garantiu a volta do sistema presidencialista e anunciou uma ampla reforma como solução para os problemas que o país enfrentava. O período que nós temos aí, antes de 64, um período riquíssimo dentro do movimento popular, dos movimentos dos partidos de esquerda, incluindo aí o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, a AP, as Ligas Camponesas, a POLOP e outras organizações que estavam, junto com os sindicatos, com os movimentos estudantis, estavam de tal forma pressionando o governo, pressionando a sociedade para mudanças importantes na estrutura do país, que o governo de João Goulart foi obrigado a abraçar essas bandeiras pelas reformas. A proposta que mais assustou as elites brasileiras foi a da reforma agrária. Jango pretendia expropriar terras improdutivas de mais de 500 hectares, localizadas a até 10 quilômetros das margens das rodovias, ferrovias e açudes federais. Em comício que reuniu mais de 100 mil pessoas no dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente Jango assinou os projetos que seriam encaminhados para a aprovação do Congresso Nacional.
Esse comício foi o estopim para o golpe, que já vinha sendo preparado pelos opositores de Jango com o apoio dos Estados Unidos. 18 dias após o histórico comício, os militares assumem o governo brasileiro, sem enfrentar resistência significativa dos aliados de Jango. O golpe foi preparado com muita antecedência. Governos fascistas, como o do Carlos Lacerda, na Guanabara, governo corrupto, como o de Adhemar de Barros, em São Paulo, e voltado assim para a questão financeira, que assumiu uma proporção assim massacrante em Minas, com o banqueiro Magalhães Pinto. Os Estados Unidos, por meio do seu embaixador e de outros testas de ferro, aqui entraram em contato com esses 3 governadores, foram atrás de militares, de representantes das Forças Armadas, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e planejaram um golpe e começaram a construir a situação favorável que eles precisavam para imposição do golpe. Na tentativa de impedir uma atuação mais intensa do governo João Goulart. As marchas com Deus e da família contra o totalitarismo ateu, contra o ouro de Moscou, tudo isso foi planejado. No final da década de 50 e início da década de 60, Goiás vivia, a exemplo do restante do país, um momento de muita efervescência política e social. Pleno governo jornal, plena democracia, tal, nós queríamos tomar o poder, entendeu? Queríamos tomar o poder, né? E, bom, isso aí, a gente era entusiasta. Que aí nem tinha nada a ver com comunista, nada, a gente era nacionalista, queríamos fazer a revolução, fazer a reforma agrária, porque nessa época era uma discussão muito profícua, muito interessante, pelas reformas de base. Em 1961, Mauro Borges Teixeira, eleito pelo Partido Social Democrático, PSD, assume o governo do Estado. Militar, mas com uma visão moderna e desenvolvimentista, Mauro apoiava o cooperativismo, a industrialização e a reforma agrária. O governo Mauro Borges era um governo moderno, era um governo planejado e tinha diversos vieses dentro desse governo, do ponto de vista ideológico. Tinha um segmento militar dentro do governo, que o Mauro, sendo militar, ele quis prestigiar alguns colegas de farda, nos quais ele confiava, né? Tinha um segmento de direita no governo e tinha um segmento de esquerda. Então, daí a explicar a presença, por exemplo, da Eveline Singer, da Polop, política operária, aquela que me convidou para ir para a Polop. Ela era técnica altamente qualificada da Secretaria de Educação. E existia vários elementos de esquerda vindos do Rio, de São Paulo, compondo o governo. No governo do Mauro, o Partido Comunista participava, ele fundou a Secretaria do Trabalho, que era um avanço danado para organizar o sindicalismo. Quer dizer, você organizar um sindicato aqui em Goiás é um horror, é um perigo. Organizar uma liga, então, e nós participávamos disso. O Mauro foi até considerado, na época, uma espécie de um traidor do PSD, porque o PSD era o partido dos fazendeiros, embora tivesse algum segmento, mas ele apoiou a sindicalização rural. Você nem queira imaginar o que era isso. Isso era um horror, você fazer sindicato. Por fazendeiro, o que é isso? Isso é um comunismo, tomou conta de tudo. A luta pela reforma agrária estava presente no meio rural. No então meio norte do estado, um grupo de camponeses travou, desde a década de 50, uma luta institucional e ao mesmo tempo armada, contra grileiros e o governo de Goiás pela posse da terra. Essa luta ficou conhecida como a Revolta de Trombas e Formoso, numa referência ao local onde os poceiros ocuparam a terra. É uma região montanhosa, com muitos córregos, muitas matas. Era mata pura, tinha poucas roças, poucas benfeitorias.
Os poceiros foram para lá, foi a turma dos marinhos, uma turma muito grande. E aí o povo apoceou, e quando começou a beneficiar, veio a sede dos grileiros de Porangatu, de Uruaçu, Porangatu, e resolveram investir. O povo estava desorientado, estava lutando para organizar a terra. O Porfírio já tinha ido no Rio 2 vezes, tinha vindo em Goiânia, e os grileiros começou a coxar, a fazer aquilo que eu falei. Botar fogo nas casas, ninguém dormia em casa mais, o povo dormia no mato. Houve sempre uma violência muito grande no campo, em que o Estado era utilizado para massacrar camponeses, e o fato mais meritório na história da América Latina é que o primeiro estado onde se elege um camponês legítimo é no estado de Goiás. É José Porfírio que é eleito, é o líder da resistência dos poceiros em Trombas e Formoso. Na história do Brasil, eu acho que só tem ele, sair do cabo da enxada, onde ele nunca tinha sido nem cabo eleitoral. E sair, chegar a deputado estadual com a votação que ele chegou. Em 59, eu já vim de muda para as Trombas, onde resido até hoje. Na época que cheguei, foi quando o capitão Agripino tomou Formoso e Porangatu, e no intuito de entrar em Trombas. Aí foi 6 meses sem nós poder, nem eles entravam e nem nós podíamos sair. Eles estavam em Formoso e nós estávamos em Trombas. Aí foi obrigado esses 6 meses, foi direto a turma, todo mundo na trincheira. Quando um cansava, passava por outra. Todo mundo no intuito de conseguir. Porque eu mesmo vim para lá no intuito de conseguir um pedaço de terra para morar, porque eu não tinha também. Eu era como diz o ditado, como ele chama, era um sem terra também. E nós fundamos uma associação com assistência jurídica e tudo, no início de 55. Associação de Poceiros de Formoso. Foi registrada e tudo. Teve uma trégua. Foi quando o Mauro Borges foi eleito. Nós, na época do Mauro, a associação chegava no palácio e marcava audiência e falava com o governador no mesmo dia. O movimento de Trombas e Formoso começou a dar uma projeção. A grande imprensa parou lá, né? O Cruzeiro teve lá, por exemplo, Manchete, né? Vários jornais. Enquanto isso, o movimento das Ligas Camponesas, iniciado em Pernambuco e que também tinha como foco a luta pela terra, se espalhava pelo estado. E eu fui naturalmente, como é que eu diria na época, recrutado, né, para uma militância política, parte política da chamada Ligas Camponesas, que era um movimento radical pela reforma agrária, mas que não se contentava apenas em luta pela reforma agrária. Eles tinham uma proposta tipo cubana para a realização do processo revolucionário no Brasil. O que nós fizemos aqui como Liga Camponesa, fizemos algumas arruaças grandes na região de Jussara, hoje é Jussara, Montes Claros. Nós invadimos as terras que tinha lá, umas fazendas abandonadas, com o nome da Liga Camponesa. O movimento estudantil participou muito daquilo e nós queríamos provocar fatos chamado, como é que diz, que justificasse a existência de um clima revolucionário no país, que não tinha. Era um clima de reforma, de avanço, mas nós achávamos que tinha um clima revolucionário e queríamos artificialmente fazer isso. A efervescência política daquele momento e o desejo de fazer a revolução levaram algumas dezenas de pessoas, sob comando do PCdoB, ao então extremo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Na região, em meio às matas, o grupo, inspirado nas experiências de Cuba e da China, se propunha a construir uma república livre e socialista. Após o golpe, em 1972, o grupo é atacado pelo exército. Esse confronto ficou conhecido como a Guerrilha do Araguaia. Em 1970, nós assistimos uma manobra militar anti-guerrilha. Quando chegamos no norte de Goiás de novo, aí fomos obrigados a ir para o sul do Pará,
Por quê? Porque eles estavam chegando perto da gente. Não dá mais para a gente tocar roça. Agora é suplemento de remédio, de alimentos, roupa e calçado, arma e munição, ir embora para dentro da mata. Em 72 já fomos atacados e aí não teve mais nada. Nós não tínhamos arma, a munição era pouca. E o que fazer? Nós tínhamos que enfrentar com o que a gente tinha mesmo. Aí o que é que o Exército passou a fazer? O Exército passou a matar os próprios coisas e dizer que eram nós que estávamos matando. Em meio a esse borbulhão de manifestações, tinham os operários se organizando em sindicatos e o movimento estudantil. O movimento estudantil de 58 a 62 aqui em Goiás foi muito forte, forte mesmo, né? Vocês podem achar os anais aí dos jornais que tem a prova disso aí. Era um movimento muito forte, porque nós marcávamos muito aqui, contra aumento de passagem. Não aumentava a passagem, que a passagem aqui acabou sendo uma das mais baratas no Brasil. Outra coisa que não aumentava aqui era cinema também. Teve um episódio que até o Marco Antônio estava falando ali, né, de uma manifestação que a gente fez na Praça do Bandeirante. Um movimento contra o aumento de anuidade escolar e houve uma repressão e aí nós convocamos uma greve e uma espécie de um comício na Praça do Bandeirante. Era para ser feito lá. Eu me lembro que o comandante chegou, falou para mim, e quem que era o outro? Acho que era o Zé Martins ou outro estudante na Vaju. Disse, vocês têm 5 minutos para sair. Disse, não, espera, o que é isso, 5 minutos? Não é assim não, espera, vamos conversar, vamos dialogar. Não tem conversa não, tem que sair em 5 minutos. E pode avisar o pessoal, não, espera aí, nós vamos conversar lá primeiro, não pode ser desse... Aí desse interim já começaram os tiros, entende? No princípio eu pensei que aquilo era festinha, isso é festinha, bomba de, como é que fala? Bomba de gás, de efeito moral, aí as pessoas começaram a cair, você viu o cara cair ferido, eu mesmo estava perto, eu vi que um cara tomou um tiro, deu um tiro no peito do cara, sanguentou, e aí nós pegamos o cara a bala tinha parado, não tinha transfixiado, mas não tinha saído, estava no couro lá atrás, sabe? O que é isso? É verdadeiro. Aí foi aquele pânico generalizado, alguns que jogavam pedra, o diabo, um bocado de gente ferida. E eu tenho a impressão que, por sorte, o pessoal foi para os hospitais. Eu acho que não morreu ninguém, não me lembro, não. Eu acho que não morreu. Vários ficaram feridos. No outro dia foi um caos na cidade. Foi um massacre tão covarde de uma reunião política sem nenhum objetivo de vandalismo, de agressividade, que no outro dia, nos 2 dias seguidos, a população estudantil e a população social, os habitantes, se reuniram em grandes manifestações de protesto contra o governo. A concentração se deu na Praça do Bandeirante, vieram na Avenida Anhanguera, veio de Campinas. Eu acredito que tinha mais ou menos, pela minha estimativa visual, mais ou menos umas 10 mil pessoas caminhando em direção ao Palácio das Esmeraldas. Rapaz, a cidade parou e foi enchendo, a praça ficou cheia. E nós aí fizemos uma reivindicação lá na praça, e junto na praça já estava lá a pessoa que nós queríamos. Parecia até combinado, mas não era. E se ficou parecendo que nós queríamos mudar o secretário, acusar o secretário, que era o Thales Reis, exigimos a demissão do Thales Reis e de todos os delegados de todos os distritos de Goiânia que nós considerávamos envolvidos. Então o governador atendeu, nós entramos, eu fui chamado no palácio, me chamou lá e eu me lembro que eu entrei, o que é isso, Tarzan? Você é amigo nosso fazendo uma agitação? Não é agitação não, o hospital está cheio de feridos, etc. e tal. Era uma tragédia naquele momento. Então, e a cidade estava toda lá na praça. O que o governador fez? Assinou na hora a demissão do secretário de segurança. Assinou lá na hora, na nossa presença, e falou que nós íamos indicar o novo secretário. O pessoal, os estudantes pegaram o Reinaldo Baioc, saíram carregando o Reinaldo Baioc, exigindo ele como secretário. Conclusão, o governador demitiu o secretário e nomeou o
secretário de Segurança Pública, Reinaldo Barroco, que nós queríamos. Então, foi uma vitória nesse sentido, uma coisa, eu acho que inédita até, que eu nunca vi dizer que um movimento estudantil desenvolvesse nesse nível, a esse ponto. Então, eu acho que esse é o exemplo maior da força que tinha o movimento estudantil aqui, você entende? Nós conseguimos, pós o 5 de março, essa vitória, entende? Nós éramos a ponta de um movimento que os goianos dominaram a hegemonia do movimento estudantil brasileiro. Basta se ver que a primeira ação terrorista do movimento anticomunista se deu no Hotel Quitandinha, quando da eleição do goiano Aldo Arantes para presidente da União Nacional dos Estudantes, lá no Rio de Janeiro. Quando os militares destituíram Jango da presidência e assumiram o comando do país, todos, especialmente o povo goiano que já havia sido convocado por Mauro para defender a Constituição anos antes, foram surpreendidos. Mauro Borges, ao contrário do que se esperava, se posicionou a favor dos militares. Voltemos a 1961, agosto, quando o presidente Jânio renunciou. O então governador colocou-se ao lado do movimento liderado e deflagrado no Rio Grande do Sul pelo então governador Leonel Brizola, e o governador Mauro Borges apoiou esse movimento. Em consequência, ao que se diz, ele esperava que Goiás tivesse uma recompensa em termos de ajuda financeira, de obras, e essa recompensa de 61 a 64, o Mauro achava que essa recompensa não aconteceu. Goiás não indicou um ministro dele, o Ministério do Parlamentarismo não tinha um ministro indicado pelo governador Mauro Borges, pelo contrário, foi indicado ministro da Justiça, um seu adversário. Eu trabalhava no gabinete do Mauro, na secretaria particular. Eu que abria toda a correspondência, tanto a correspondência comum, como a reservada, a secreta, tudo para passar para o Mauro. Uma semana antes do golpe, cai nas minhas mãos um telegrama do Meneghelli, né? Meneghelli, que era o governador do Rio Grande do Sul, Meneghetti. E todo cifrado, sabe? Aí eu escrevo lá, governador, não entendi patavina desse telegrama. Parece coisa cifrada. Na época, estava sendo convocado o pessoal para uma reunião à noite no Palácio. Aí eu fui para lá, para o Palácio. Estou lá no Palácio, só esperando, né, a reunião do Mauro, né? Só entrava lá o pessoal da extrema-direita. Só extrema-direita, entrando, enchendo o Salão Verde. Todo mundo esperando o Mauro se definir contra o golpe. Quando é meia-noite, o Mauro faz um discurso dizendo que era a favor do golpe. E esse mesmo Mauro Borges demite o Tarzan de Castro, demite o Zacariotti, demite o João Bênio, demite o Hugo Brox, que pertencia à assessoria do Palácio, que eram sabidamente pessoas de vinculação a ideias socialistas, libertárias e democráticas. Então, todos aqueles que ajudaram a estruturar o governo MB, Mauro Borges, o governo planejado, que foi um bom governo, Goiás até então não tinha tido um governo planejado, eles sofreram uma repressão do governo do Mauro Borges para fazer média com os golpistas. O que Mauro Borges não imaginava é que, mesmo tendo ficado ao lado dos militares, ele e o seu estado se tornariam um dos principais alvos do golpe que ele apoiou. Apesar do Mauro ter participado do golpe, eles não confiavam no Mauro, a direita não confiava no Mauro por causa da participação do Mauro, que impediu o golpe em 61, quando Brizola e o Mauro garantiram a posse, praticamente garantiram a posse do Jango, né?
Então, ele era visto com desconfiança. Eu, por exemplo, fui torturado no quartel do 10º BC. Eles queriam única e exclusivamente da tortura que eu denunciasse que o Mauro era o chefe dos campos de treinamento de guerrilha das ligas camponesas em Goiás. Isso era um absurdo, eu me recusei. E, posteriormente, fui transferido preso para o batalhão de guarda presidencial em Brasília, e lá eu tive a chance de passar essa denúncia para a imprensa nacional, que circulou no então jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, e o senador Pedro Ludovico Teixeira ainda não tinha sido cassado, assomou a tribuna do Senado e, usando a minha denúncia, denunciou mais uma vez que estavam preparando a intervenção em Goiás, e de fato aconteceu. Idealizamos uma tomada de 4 quartéis do Exército com arma e munição para preparar o povo para garantir o Mauro Borges que eles iam derrubar, não tinha jeito, né? Foi organizado um assalto, tiro de guerra, né? Fui para Anápolis, olhei lá tudo direitinho, fiz um levantamento e nós tomamos os armamentos lá, que nós tínhamos um fuzil, foram 66 fuzis, com um fuzil nosso, que é aí, são 65 mais um 66, e munições, aqueles negócios todos, né? E transportamos aqui para Goiânia. Esse assalto do tiro de guerra de Anápolis provocou um aceleramento da intervenção aqui no estado de Goiás. Goiás foi um dos estados que mais sofreram as consequências do rancor e das decisões arbitrárias da ditadura. Por exemplo, além de caçar e intervir no estado, vários políticos de todos os setores, assim como no judiciário e na área da educação. Foram caçados o governador Mauro Borges, que era um grande inovador da política, grande figura histórica do nosso estado. Os senadores, importantes figuras também, como Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito senador de Goiás, Pedro Ludovico, que foi o fundador de Goiânia e pai de Mauro Borges, João Abrão, outro bravo senador. Deputados federais foram caçados. Paulo Campos, excelente parlamentar, um homem humanista e um grande político, um grande democrata. Pedro Celestino, da mesma forma, sempre foi o grande companheiro de Pedro Ludovico, uma figura marcante, inclusive, posteriormente, sofreu outro grande golpe, que foi o rapto e o assassinato do seu filho, Paulo Celestino. E assim o golpe continuou, caçando mais. Na Assembleia Legislativa foram caçados vários deputados, a começar com o grande líder camponês de Goiás, José Porfírio de Souza. E posteriormente caçaram também o prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Na área da educação, vários professores, educadores, mas o principal de todos foi o fundador da Universidade Federal de Goiás, o professor Colemar Natal e Silva. E o secretário de Educação de Mauro Borges, o ex-padre Rui Rodrigues, e muitos outros figuras da educação. No judiciário, então, foi arrasador o que fizeram. Portanto, Goiás foi realmente severamente punido. Quando os militares começaram a intervir no Estado e o governo Mauro Borges, mesmo tendo apoiado o golpe, começou a ser ameaçado, o povo goiano se mobilizou para tentar garantir o mandato do governador. Goiás virou notícia nacional, enquanto o povo fazia vigília em frente ao Palácio do Governo. No dia 26 de novembro, começou logo pela manhã aviões militares dando rasante em cima do Palácio das Esmeraldas, para atemorizar o Mauro a fim de que ele abandonasse, que ele renunciasse ao governo. E o Mauro, resistindo para não sair, acabou saindo para fora para dar uma entrevista na porta do palácio, e diante daqueles voos rasantes, insistentes, durou a manhã toda, o Mauro começou a fazer um discurso direcionando aos militares que estavam no avião. Em seguida chegou uma expedição do Exército em carros oficiais, aqueles carros pretos, com a placa preta, com a tarja verde do Exército. O Mauro recebeu o ultimato e acabou tendo que deixar o palácio mesmo, não tinha outro jeito. No que o Mauro atendeu o ultimato, e depois ele saiu, veio caminhando, entrou aqui pela Rua 26, hoje a Avenida Dona Gersina, veio pegar para São Cívica, a pé, aquela multidão atrás dele, até aqui na casa do pai dele. O doutor Pedro Ludovico na porta com outros familiares para receber o Mauro Borges,
E ele recorreu, então houve alguns discursos da porta, mas o pessoal foi dispersando, encerrou-se aí o período da administração Mauro Borges, que tinha sido a administração revolucionária. O golpe mostrou que a esquerda não estava preparada para aquele momento e que a realidade não era como se acreditava. Algumas das lideranças de esquerda do nosso país ficavam acreditando em Papai Noel, enquanto achava que essa dominação truculenta, violenta, não seria implantada no país. Aconteceu o golpe, que nunca a gente viu na vida, na história, em nenhum momento, um golpe triunfar com tanta facilidade. Tanta rapidez. E aparentemente, sem nenhuma resistência. E a gente esperando, vai ter o contragolpe, reúne aqui, reúne ali, reúne na casa de fulano e tal. E era ligado nos rádios, e vamos ler, e vamos ver, e o pessoal fazia interurbano, como é que tá São Paulo, como é que tá Rio, a gente não acreditava, os caras estão fugindo e tal. E aí quem foi tomando consciência que caiu, sem um golpe, sem um tiro. Eles deram o primeiro tiro e deram muitos mais tiros. E nós não revindamos nenhum. Em Goiânia, nós tivemos 2 locais de resistência. Ali, na Rua 4, com a Tocantins, na sede da Confederação dos Trabalhadores do Estado de Goiás e da CGT, que o presidente era o senhor Pedro Ribeiro, e tinha outro foco de resistência que era no Centro Acadêmico 11 de Maio, que ficava na Rua 20. E embora as pesquisas indicassem que o presidente João Goulart tinha uma aceitação de até 60%, o povo brasileiro ele ficou distante. Ele não saiu para as ruas. A ANAP foi o verdadeiro foco em Goiás da perseguição política. Aqui foi decretada a área de segurança, justamente por causa da influência do Partido Comunista. Muitas prisões foram feitas aqui. Inclusive, deputados nossos como Haroldo Duarte, que era deputado apoiado pelo partido, Fernando Cunha era apoiado pelo partido, Ademar Santillo era apoiado pelo partido. Então nós tivemos os deputados nossos quase que era tudo apoiado pelo partido. As primeiras prisões que vão se dar naquela época serão feitas pela polícia goiana, pela polícia comandada pelo governador Mauro Borges. O melhor acervo que a repressão em Goiás teve quando começou a prender o movimento social, que eram os trabalhadores, os estudantes, as pessoas de esquerda ligadas aos partidos comunistas ou outros mais, foram arquivos do próprio DOPS. Eu fui preso por ordem do aparato repressivo do Mauro Borges. Então, a repressão primeira não foi a repressão da ditadura, foi a repressão da máquina do Mauro Borges através do Jurandir Rodovalho, que era o delegado do DOPS, que recebia ordens para prender. Os militares da ditadura, da linha dura, avançaram e apanharam o gosto pelo poder e alijaram primeiro a esquerda, depois os liberais, depois os democratas, e foram alijando todo mundo. Mais do que nunca era preciso resistir. E essa resistência foi construída dentro da universidade, no parlamento, em instituições como a OAB, por exemplo, na igreja e nas fábricas. E, além de tudo isso, houve a resistência armada. Foi a juventude, os primeiros, depois de 64, a realmente desgastarem o processo de repressão e da ditadura. Os secundaristas, através dos grêmios do Liceu, do Pedro Gomes e do Instituto de Educação, fizeram grandes movimentações, passeatas, principalmente sob o comando do Partidão e da AP. Isso balançava a cidade na época. Inclusive criou-se a Confederação Goiana dos Estudantes Secundaristas,
em razão dessa movimentação. Os universitários, através dos centros acadêmicos e do DCE, também participaram e fizeram grandes manifestações, principalmente o pessoal da medicina, com o chamado show do esqueleto, onde ironizavam com os militares. O teatro opinião, as grandes peças teatrais de contestação, o Rei da Vela, o Chico Buarque fazendo as suas músicas, as suas peças, né? O Duvaldo Viana Filho, Vianinha, o que residuava, o resíduo, aliás, do teatro da UNE, o Teatro Popular, o CPC, né? O Centro Popular de Cultura. Foi uma época efervescente, interessantíssima, brilhante, criativa. Mas aí as classes dominantes decidiram, falaram, não, precisa acabar com essa balela aí, esses caras estão indo longe. E vem o ato institucional número 5, que suspendeu, claro, todos os direitos e garantias individuais e impôs o terror absoluto. E aí, claro que a luta se transformou e começou a enfrentar uma situação muito difícil. O que proporcionou aqui no Brasil o AI-5 não fica absolutamente a dever nada ao governo de Hitler, de Mussolini, de Salazar. Até o AI-5, a expectativa nossa era de realmente aquilo que estava aí não duraria, não sei, não havia assim, um tempo definido, mas na minha cabeça a ideia é que isso acaba em 2, 3 anos, em 5 anos acaba. Quer dizer, o AI-5, só tempos depois é que nós percebemos, sentimos, né? Mais do que percebemos, eu acho que não foi tanto a percepção intelectual, foi que nós sentimos por tudo que estava acontecendo, que aquela coisa tinha se incrustado, quer dizer, ela estava muito mais sólida, né? As restrições, digamos assim, ganharam a força de status, quer dizer, a repressão ganhou essa força, né? Mas isso, a percepção disso foi tempos depois. Eu acho que a chamada linha dura, né, ela já vinha impondo, vamos dizer assim, sua visão dentro do esquema do golpe, né, de 1964. E isso, a resultante disso foi o ato institucional número 5, né, que realmente fez descer sobre todo o país, né, as cortinas escuras, né, a coisa realmente ficou fechada, nuvens sombrinhas rondando a vida de todos os militantes, de todos os cidadãos democratas do Brasil. Em todos os segmentos também, no mundo artístico também ocorreu e no mundo jornalístico, né, que tudo isso nos anos posteriores a 68, que foram os anos chamados anos de chumbo da ditadura. Né? Naquela época não tinha normas, não tinha regra, não tinha lei, ninguém respeitava a lei, não tinha habeas corpus, não tinha nada, né? Já não tinha mais, que era o AI-5. Né? A coisa ficou preta para o nosso lado, a repressão realmente recrudesceu e as perseguições se acentuaram, os estudantes foram barbaramente reprimidos, tanto universitários quanto secundaristas. Foram fechadas as entidades, todas, e os estudantes, as centenas, foram presos, torturados e expulsos das universidades pelo Decreto-Lei 477, que era um instrumento altamente arbitrário nas mãos de reitores e do Ministério da Educação. A primeira prisão que eu tomei conhecimento foi do companheiro Jarbas, que é o Zé Fernandes, né? Porque eu estava em minha casa quando veio a esposa dele, né? Veio me procurar, que eu era muito amigo dele. Nós estávamos em um trabalho conjunto na agitação e propaganda. A esposa dele veio e comunicou que ele tinha sido, algumas pessoas levaram ele até a esquina, ele foi introduzido num carro e desapareceu. Eu saí de casa, que eles deixaram andar quase uma quadra e aí me pegaram. Eu fiquei incomunicável e tudo, e ninguém sabia onde que eu estava. Eu estava na lua de mel com a patroa e eles entraram, pularam o muro do fundo, cercaram tudo. Aí levaram a mim,
o Maurício, meu irmão, preso. Infelizmente, por eu ter participado em várias reuniões em Itaúsu com o Rabelão, e caiu uma célula da AP, eu estava em Belo Horizonte, cheguei, sabia da minha procura pela Polícia Militar e pela Polícia Federal. Eu me refugiei em Itaberaí, lá fui preso. Uma prisão um pouco complicada, porque eu fui preso na praça pública, me amarraram, meu pai apareceu, teve um ataque, foi um processo muito complicado. Eu fui preso na feira, tinha saído com a companheira, fomos fazer feira, e lá me prenderam, no meio do povo lá. Todo mundo espantou, já prenderam, já me puxaram para um lado, puseram numa caminhonete, e envendaram os olhos. Fiquei um dia e uma noite aqui no BC, né? E depois fui para Brasília, lá para o PIX. E sob condições violentíssimas, tortura muito grande. Porque pesava sobre mim uma lenda. Que eu era o financiador do partido aqui em Goiás. A minha prisão, por exemplo, se deu em 1969, né? Que era a reunião do Comitê Secundarista do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão. Éramos 8 pessoas. Já tínhamos começado a reunião, quando demos fé, aquelas nossas ilusões, o local, o aparelho, né, estava cercado, que era a Polícia Federal. Eu me lembro que estava lá o delegado da Polícia Federal, Jesus Antônio Lisboa. Tinha um outro, Milton, não sei do quê, o Xavier, José Xavier do Bonfim, e mais outros policiais. Foi prisão em flagrante, com farto material subversivo, como se dizia. Eram jornais do partido, jornal Voz Operária e outros materiais lá de estudos. Minha prisão foi em 1972. Foi no mesmo dia em que o compadre João aqui foi preso também. 2 meses e meio, mais ou menos, no 10º BC, e depois completou 5 lá no PIC, em Brasília. Que a detenção é um inferno, entende? Era um inferno. Não tinha vaso, não tinha água para você tomar banho. Você tomava banho de vez em quando ia pegar um banho de sol, e quando ele não podia de castigo, comida era dentro da massa de cera parquetina, ia lá e já amassava, parece que eles pisavam em cima da comida, e você era obrigado a comer aquilo. Tortura, nós sabemos, é uma coisa desumana, não dá para a gente colocar parâmetros, é assim, é de tal maneira, é uma coisa tão fantástica, brutal, absurda, que não se pode prever comportamentos de pessoa, não. Tudo que a gente às vezes pensa que é o cúmulo do absurdo, que isso não pode, é inviável, que isso não acontece, foi muito pior. E é importante que a gente não exagere nada, porque a realidade já é cruel demais. Se alguém exagerar, ela perde o significado. E às vezes eu sei de cada companheiro aqui, comigo também acontece, a gente peca por não levar até aquele ponto, de escrever no nível bem inferior àquilo que acontece conosco. E é isso que acontece. Eu fui torturado bastante. Eles usaram comigo afogamento em tina de água. Que mais? Choque elétrico, principalmente na genitália, e também dava um enforcamento. Quando a língua saía para fora, eles aplicavam os fios elétricos.
eles aproveitavam a oportunidade para dar o suplício do telefone, quase me estouraram os tímpanos. Uma das noites que eu fui torturado aqui, no ligar os fios nas orelhas aqui, ó que dá o contato, o processo é igual do modo contínuo, do motor. A gente, ó que liga, a gente mexe assim com a cabeça. Nesse sentido. E se dá choque continuamente, você vira, a sua cabeça fica assim, ó, igual do motor. Só não roda porque o pescoço não deixa. Numa dessas, eu começou a sair sangue pela boca. Saiu muito sangue pela minha boca, caiu no capuz, caiu na minha camiseta aqui. Essa noite eu pensei que eu fosse morrer. Porque estão dando choque nos ouvidos, saindo sangue pela boca, deve estourar qualquer coisa na minha cabeça. Fui torturado, ele era para o final da pista lá, se eu não entregasse. Inclusive ele era comunista, e que Dom Fernando era comunista, eu ia ser fuzilado lá na pista do aeroporto do Brasil. Eles espancavam para extrair uma informação. Se a gente falasse, ela cresce como bolo no fermento. Quanto mais fermentado, mais cresce. A gente tem que ter isso. Meu marido, eles espancou ele muito, quebrou o nariz dele, pendurou ele pelos pés. Na doença dele, ele teve crises de loucura, de desatino, achando que os médicos eram tudo policiais. As condutas médicas, ele achava que era tortura. Foi uma loucura no fim da vida dele, coitado. Agora eu fiquei com um problema no tímpano, por causa dos telefones. Quando eu escutava aquela música Amada Amante, eu sabia que ele estava torturando alguém. É porque eles punham o CD muito alto para tampar os gritos do torturado. Já era para psicologicamente torturar os outros. No DOI é a mesma coisa que você está entrando no inferno, né? É um inferno de tortura. Do DOI foi uma coisa assim que eu estava ainda consciente, né? Das torturas eu estava consciente, ainda mantinha a consciência. E muito embora que sofrendo, né? Aí depois eu fui transferido para Brasília, para o DOI de Brasília. Aí em Brasília, aí que foi a tortura psicológica. Aí que eu fiquei completamente... Aí eu fiquei louco. No DOI-CODE em São Paulo também, eu não estava aguentando mais essa tortura. Eu peguei o fio, assim, arranquei assim, os fios e coloquei aqui, desmaiei também. Eu desmaiei. Eu não sei como é que eles fizeram comigo, eu não vi mais nada. Isso foi lá no DOI-CODE. Depois eu tentei lá em Brasília, mas eles deixam a gente pelado, né? Mas acho que deixaram a meia lá, eu tentei com a meia, mas arrebentou a meia isso em Brasília. E já na Sepaico foi um fio, que eu vi um fio lá e minha sorte que na Sepaico tinha uns presos políticos lá, tava o Abrão, que era um médico, tava o Tiburcio, o Elias, o jornalista, o Vilmar Alves, né? E tinha uma porção de comunistas lá de Anápolis, de Goiânia, né? Tava vários companheiros lá, tava o que foi secretário do partido, que era o Bailão. Conseguiram me tirar da CEPAG, me levaram para a clínica psiquiatra. Eu tenho pesadelo, tinha pesadelo constantemente, né? Pesadelo, grita, quer dizer, coisa, sempre aquele pesadelo que eu tô correndo, a polícia atrás, aquele negócio todo. E eu tenho marca dessa tortura, eu tenho até hoje, né? Não, no momento da tortura, eles colocavam um capuz. Eles colocavam um capuz plástico, grosso, na cabeça. Você ficava ali suando, apanhando e suando dentro daquela porcaria. Tudo no SBC. Fiquei 45 dias. Aí me soltaram quando eu fui para casa arrebentado. Fiquei uma semana me recuperando do que eu havia passado. Aí eu saí, fui num cartório e fiz uma escritura pública datilografado o traslado
no livro, ia de um livro para outro. Eu tenho cópia dessa escritura aqui comigo, que eu narrava tudo, tintim por tintim, que aconteceu comigo e o que eu vi acontecendo com outras pessoas. Porque a minha escritura se tornou um escândalo nacional. Foi o Rômulo Gonçalves que era o meu advogado. Orientou você. Ele que falou com o cartório, ele que fez todo o trabalho com o cartório para eu fazer a escritura. Porque ele defendia preso, tendo dinheiro ou não. Ele era amigo de todos, sabe? O Ismael foi preso no começo de julho e ficou 28 dias incomunicáveis. Eles nos entregaram o corpo dele no dia 9. E fui eu que abri a mão dele. Com 28 dias, a unha estava muito grande e ele estava com a unha gravada na mão, cravada na mão. Eu abri a mão dele com muito custo, a unha grande e perfurado. Toda característica de retenção de nervo, que seria uma morte eletrocutada, de tortura. Porque ele tinha, do seu lado direito, tudo preto, o seu olho direito vazado, a mão esquerda quebrada, né? A gente via que estava quebrada, e eles nos entregaram o corpo desse jeito. Mas eles penduraram uma persiana, uma cordinha de persiana no seu pescoço e o pendurou naquele instrumento de você deixar a toalha. E colocou a corda no pescoço e o deixou no chão. Ele ficou com as nádegas mais ou menos uns 20 centímetros do chão, com o pé estendido e a mão, né, encostada no chão, livre, sem estar amarrado, sem nada. Eu acho também muito difícil uma pessoa suicidar nesse ambiente. Pela altura que ele estava, não dá nem para enforcar. Sabe, foi um negócio muito mal feito lá para eles. Entregaram para a família, né? Na hora do enterro, tinha mais polícia federal do que companheiro lá. Querendo proibir abrir o cação, aquele trem todo, o pai dele resistindo. Aí, por fim, até abrir lá, parece que Dom Fernando mandou tirar, o pessoal da igreja tirou foto, né? Estava com os olhos todos perfurados, unha arrebentada, né? Estava com marca de flagrante tortura. Eu acho que a tortura e a morte de Ismael é uma das coisas mais horríveis, né, da história goiana. E o desaparecimento do Marco Antônio, né, que ninguém sabe a circunstância da morte desse menino. Ao longo de mais de 20 anos de ditadura no Brasil, várias pessoas foram presas, assassinadas, sequestradas em Goiás. Poderíamos citar como exemplo o ex-deputado José Porfírio de Souza, o ex-estudante universitário e advogado, posteriormente, James Allen Luz, Paulo Celestino, Onestino Guimarães, Divino Ferreira, Ismael Silva de Jesus, Durvalino Porfírio de Souza, Arno Preis, Cassimiro Luiz de Freitas, Jeová de Assis, Márcio Beck, Marco Antônio Dias Batista, Maria Augusta, Ornalino Cândido, Rui Vieira, Tomás Meirelles. Essas são vítimas fatais, ou assassinadas e desaparecidas. Em 1974, o general Ernesto Geisel assume a presidência. No mesmo ano, o governo militar, ao contrário do que esperava, sofre uma significativa derrota para a oposição nas eleições para senadores, deputados e vereadores. A derrota era um claro sinal de que o modelo de gestão adotado pelos militares estava se esgotando. Uma ala de militares defendia a restituição do poder aos civis e Geisel se propôs a fazê-la de forma gradual. A ala dos chamados linha dura continuava agindo com violência, enquanto a sociedade, aos poucos, voltava a se manifestar. Nesse clima, surge em 1975 o movimento feminino pela anistia. A anistia queria o quê? Que as pessoas que tinham sido perseguidas, que estavam sendo processadas com base nas leis da ditadura, que estavam presas, condenadas em auditorias militares,
verdadeiros tribunais de exceção, que essas pessoas fossem libertadas, porque elas não cometeram crime nenhum. Elas cometeram, foi um gesto de coragem, de honradez, de lutar para que o Brasil voltasse ao Estado de Direito democrático, para que tivesse fim aquele governo de exceção. A partir da criação do movimento feminino pela anistia, estudantes, políticos, advogados, religiosos, intelectuais, sindicalistas, familiares de perseguidos, presos e desaparecidos começam a se articular numa luta em defesa da anistia. São criados comitês de anistia que logo se espalham pelo Brasil. Quando começou a haver conversas sobre a questão da anistia, eu procurei o deputado João Divino, conversei muito com ele, ele era extremamente correto, combativo, e ele abraçou a ideia rapidamente, pôs no gabinete dele por conta disso, e nós reunimos, conversamos com as pessoas, e começamos a organizar o Comitê pela Anistia. O comitê teve uma atuação muito grande, né, nas suas ações políticas para trazer o nosso pessoal de volta, o pessoal que estava para o exterior, né, que tinha sido exilado. Foi uma luta muito boa e que depois do João Divino Dornelles foi um grande presidente, o Pedro Wilson também, uma pessoa que tem uma luta muito grande pelos direitos humanos. Tinha muita gente ainda que estava preso e os comitês de anistia iam se alastrando pelo Brasil exigindo a libertação desses presos. Essa luta envolveu muita gente, tem lá o papel grande do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e vários outros religiosos, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, junto com professores, com personalidades do mundo político que levavam essa luta da anistia. Ulisses Guimarães era o presidente do MDB naquela época. Assim como havia um comitê brasileiro pela anistia, havia um comitê boliviano, do Uruguai, né, da Bolívia, né, da Argentina, né, além de comitês de outros países do terceiro mundo. Após uma ampla luta dos comitês de anistia e outros setores da sociedade, o projeto de lei da anistia é encaminhado ao Congresso pelo governo militar. Os presos políticos fazem uma greve de fome nacional pela aprovação do projeto. No dia 22 de agosto de 1979, o Congresso Nacional aprova a Lei da Anistia. Após a sua ascensão, no dia 28 do mesmo mês, os presos políticos começam a ser libertados. E no dia 31 de agosto, chegam do exílio os primeiros dos muitos filhos dessa pátria que foram expulsos de sua terra pelo golpe militar. Começaram a voltar os primeiros brasileiros que estavam fora do país, como os grandes políticos exilados, como voltou o Brizola, como voltou o Arraes, e os militantes, como voltou o Gabeira, aqui em Goiás, o Neso, o Tarzan, né? E foi uma festa democrática, foi uma alegria democrática, a luta pela anistia. Depois, pelas eleições diretas já, outro grande movimento que envolveu a população com coração. Ninguém tem história nenhuma na cabeça. A maioria desconhece. O que dá tristeza na gente é que ninguém conhece a história, conhece o que foi a ditadura. Há de aparecer um governo tão forte que leve adiante esses processos para historicamente mostrar à sociedade brasileira que houve tortura e que os torturadores foi fulano, e que foram condenados, foram presos. E eu espero que esses crimes cometidos, essas barbáries cometidas, esses absurdos cometidos, né, a Comissão Nacional da Verdade venha e esclareça, venha e torna público os responsáveis. Somos sobreviventes e em nome da nossa consciência, em nome do nosso compromisso, em memória dos companheiros, das companheiras que foram assassinados pelo regime militar, nós temos o dever de não permitir nenhuma atitude nossa, em nenhum momento, que não seja contribuir
para que as coisas sejam diferentes. Se um de nós se cala, o espaço fica maior para aqueles que estão dominando o nosso povo. Éramos jovens, idealistas, voluntariosos. Cada um de nós que não silenciou naquele momento ajudou a fazer o Brasil que temos hoje. Ainda temos muitas desigualdades, muita renda concentrada, muitas injustiças, impunidade, mas estamos avançando na consolidação da democracia e o país está tendo a oportunidade de olhar para trás e aprender com seus erros para nunca mais repeti-los. Liberdade, distribuição de renda, democracia. Queremos construir um Brasil melhor, um Brasil que não haja miseráveis. Essa é a nossa utopia que um dia, temos certeza, será a realidade para todo o povo.